Olá, esse é o MauáCast, um podcast onde mentes inovadoras se encontram. Tecnologia, inovação, empreendedorismo e conhecimento, tudo com aquela pegada da Mauá. Olá, sou o professor Ângelo Zanini, coordenador do curso de Engenharia de Computação aqui da Mauá, para mais um MauáCast. Hoje estamos tendo a satisfação de receber aqui o engenheiro Douglas Hertz. Que bom que você está aqui conosco, Douglas. Obrigado. O engenheiro Douglas Hertz, ele é formado em Engenharia de Controle e Automação, é cofundador da agência de marketing digital Apps3, está aqui conosco hoje para falar um pouco sobre computação e mais especificamente sobre algoritmos. O que são os algoritmos, né? Isso que faz com que os computadores eles consigam executar os programas da maneira que nós queremos que eles executem e que chegou até a inteligência artificial com o ChatGPT e outras inovações. Então, é essa conversa que vamos ter hoje aqui com o Douglas Hertz. E, Douglas, me fala um pouco da sua carreira na área tanto de marketing quanto de computação. O que te fez se interessar tanto por marketing quanto por computação? Foi uma grande mudança, né, ao longo da vida. Assim, eu comecei a fazer engenharia e, por um momento, quando eu entrei na empresa júnior, me colocaram no departamento de marketing, que era o que eu não queria. Mas eu aprendi a gostar muito assim, da disciplina, achei interessante. E depois, quando eu fui buscar meu primeiro estágio, eu falei assim, olha, mas tem um cara aqui... Eu estava fazendo uma área de engenharia, buscando estágio, e me falaram assim, olha, esse engenheiro aqui conhece alguma coisa de marketing, então é uma base. Você não quer ir fazer uma vaga de marketing? Vamos lá, né? E então eu comecei, né, fiz alguns estágios na área de marketing e vendas por um tempo. Depois, quando me formei, aí eu fui para a área de engenharia mesmo, trabalhei com engenharia daí voltado, era muito mais tanto software quanto hardware, projetos de tecnologia para ferrovia, né? Então eu trabalhei um tempo com isso. E depois voltou essa vontade de mudar, falei assim, acho que eu queria trabalhar um pouco mais com pessoas. Uhum. E foi aí que eu fui para o Google e trabalhei lá na área principalmente na área de anúncios, né, com análise de dados, com bastante, desde um pouco de tudo lá, né, fiz bastante coisa, mas muito voltado para a área de anúncios, né. Uhum. E depois eu saí e aí quando eu já estava meio por dentro mesmo, eu resolvi montar a Apps3, que aí é o que eu tenho feito nos últimos 12 anos aqui. E essa sua experiência na Google deve ter sido fantástica, né? A Google é um dos expoentes na área da computação. Aqui na Mauá temos um convênio com a Google, inclusive, para usar as plataformas Google, principalmente de nuvem, para os nossos alunos aprenderem e tal, sobre nuvens públicas. E a Google é conhecida por ter bons algoritmos, né? Por exemplo, o algoritmo de busca mais usado no mundo é da Google, né? Então, como é que você define um algoritmo, Douglas? Algoritmo é uma série de processos, né, que eles têm que ser encadeados para chegar a realizar uma ação, uma tarefa. Acho do jeito mais simples, né? E o que eu acho que muitas vezes o pessoal confunde, né, e se atrapalha com os algoritmos é que tenta fazer isso de uma forma ainda sem ter bem definido o problema. Não define bem o problema, aí não chega numa boa solução. Depois não define bem as etapas, não chega numa boa solução. Não testa direito, não chega numa boa solução. Não implementa direito, não chega numa boa solução. Acho que né, eu pelo menos penso nessas 4 etapas na hora de construir, né? Não sei se é o academicamente mais correto, mas eu acho que eu penso nessa forma. Sim. E então acho que são esses pontos que precisam andar todos em conjunto para a gente ter um bom algoritmo. Sim, perfeito. Concordo com você. Aqui, por exemplo, no curso de Engenharia de Computação, nós temos uma disciplina chamada Engenharia de Software, que a gente ensina para os alunos exatamente essas etapas, né? Que escrever um algoritmo, um software, não é só sentar no computador e sair escrevendo. Tem todo esse planejamento, as fases de planejar, implementar, testar, eventualmente consertar, não é? Então, eu acho que isso tem muito a ver com o que você falou, que é como fazer um algoritmo eficaz, seguro, né, que seja útil para quem vai utilizar, né?
E como é que você acha que nós somos do algoritmo para a inteligência artificial, que alguns definem como sendo assim, inteligência artificial é um algoritmo que escreve outros algoritmos? Eu acho que é um processo quase que natural, né, do mundo, né? E só que tem um processo natural, mas que a gente não entende direito, né? A gente não consegue entender como a gente vai usar isso de uma boa forma, porque para a inteligência artificial eu não preciso definir exatamente todos os passos. Só que às vezes eu não vou ter exatamente o que eu quero, né? Então vou ter que me concentrar mais no objetivo, entender melhor, perguntar melhor do que cuidar dos passos, né? Verdade. Então a gente está, eu acho que, encurtando um pouco o nosso trabalho em algumas frentes, mas tendo que focar mais em outras, né? Tem que validar melhor, né? Então, Douglas, sobre algoritmos e inteligência artificial, como é que se junta esses dois assuntos? Isto é, a inteligência artificial é um algoritmo, na sua opinião? Na minha opinião, é um algoritmo, mas é um algoritmo que a gente tende a trabalhar menos naquelas definições dos passos, né? A gente tem que definir muito bem o objetivo para ele funcionar, tem que fazer uma validação muito melhor, porque a gente não sabe muito bem exatamente o que vai sair no final, né? Entende? A gente tem que fazer uma validação melhor e tem que fazer uma implementação boa, porque também pode consumir muita memória, muito tempo, né, para executar, às vezes, uma ação simples. Né? Sim. Então, a gente está economizando num momento que é complicado de definição dos passos, entendimento da regra, do comportamento, mas a gente vai ter que gastar mais tempo com outras coisas. É verdade, concordo com você. E você acha que nós estamos numa fronteira aí da inteligência da máquina, da inteligência artificial, com os algoritmos, com a privacidade das pessoas, né? Muita gente, por exemplo, acha que se falar de bicicleta na frente de um computador e depois entrar numa rede social, começa a ver anúncio de bicicletas, por exemplo, ou se está com um livro na mão e a câmera do computador está sempre disponível ali, pode-se achar que o computador está enxergando de alguma maneira e começa a fazer anúncio de livros. Você acha que acontece isso? Você acha que a máquina, os algoritmos, os hackers, enfim, a computação ela pode ser usada dessa maneira como uma pseudo-espiã do que está acontecendo na nossa vida pessoal? Eu acho que pode ser usada, mas pelos métodos tradicionais ele tem outras formas de chegar na mesma conclusão, né? Por exemplo, principalmente nessa parte de anúncios, né, ele tem muita informação do que a gente tem, de como se comporta, do que a gente busca, dos interesses que a gente foi pesquisando ao longo da vida, das pessoas que estão ao redor da gente que pesquisaram, do momento que está acontecendo, né, sei lá, se é um exemplo que eu gosto de falar bastante assim, se você procurar o Peru perto de abril, ele vai mostrar o país. Se você mostrar perto de dezembro, provavelmente ele mostre mais coisas relacionadas com o Peru de Natal. Interessante. Porque uma época do Machu Picchu, outra época do Natal. Sabe? Ele tem que entender o contexto, o momento do ano. Então ele é muito esperto, assim, e eu acho que o que impediria muito eles fazerem isso é uma questão legal mesmo, né, jurídica, porque é um processo gigantesco, global. Altamente invasivo, né? Sim. Então tem formas deles conseguirem chegar nessas conclusões, mas não que, né, não tenham os casos que falam assim, não é possível que ele está fazendo isso, né? Esses são aqueles casos, né, que a gente estava conversando antes de começar aqui até, que casos de música, que eu escutei uma música que era que eu não tinha escutado antes, eu queria ver, e daí eu peguei um pedacinho, né, da música, e quando eu fui procurar logo na sequência, eu escrevi só Near, e ele completou com Nearly Forgot My Broken Heart. É um nome gigante da música. Um fragmento de uma palavra, ele completou com toda a música. Não é possível. Assim, é possível porque provavelmente alguém perto pode ter escutado a música, pode ter feito uma procura, né, daí a pessoa abriu o microfone e colocou busca por voz, que música que é essa? Né, e estou na região, provavelmente eu estou procurando alguma coisa semelhante. Então acontece muito de ter
coincidências, mas que são estranhas são. Né? Estou lembrando que há pouco tempo atrás, Douglas, eu ouvi uma matéria com um engenheiro, acho que tinha sido da Google ou não lembro muito bem, que o engenheiro ele tinha chegado à conclusão, ele tinha concluído que aquela máquina que rodava um algoritmo de inteligência artificial tinha conquistado uma consciência. Né? Uma pseudoconsciência, acho eu, de tão real que era a interação dele com aquela máquina. Né? Isso. E nos filmes de ficção científica sempre tem os filmes que apresentam assim como sendo a inteligência artificial, o ganho do poder da máquina de simular uma condição humana de comportamento, que pode vir a substituir até ser uma inimiga da raça humana no futuro, como sendo algo que seria superior à nossa própria inteligência coletiva humana. Você acha que isso pode acontecer? Qual a tua opinião sobre isso? Eu tenho uma visão bem maluca sobre isso. Tem e é engraçado porque vem de um livro muito antigo, que é do Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Ele vira e fala assim, vai chegar um momento em que haverá tábuas de cálculo que vão descobrir todos os nossos próximos passos. E aí, o ser humano vai ficar frustrado com isso, porque a gente vai querer ter nossa liberdade, nossa vontade própria e tudo mais. Então a gente vai tentar fazer um atalho, buscar uma alternativa só para não se sentir livre. Entendi. Só que daí essa tábua vai evoluir e ela vai entender os nossos atalhos e o que a gente vai fazer. E aí a solução do ser humano é a gente vai ter que chegar à loucura, vai ter que alegar a loucura para poder se manter livre. Eu acho que é por aí, a gente tem essa necessidade de se sentir livre, sabe? Sim. Eu acho que tem muita a tecnologia ela traz muito conforto, mas né, e esse é um negócio que puxa as pessoas, tudo, mas eu acho que a gente tem essa necessidade primordial maior de se sentir livre e tudo mais do que qualquer outra coisa. Espero que não precise chegar na loucura para mostrar isso. Né? Para isso. Mas os algoritmos, por exemplo, quando eu começava a ensinar algoritmos há muito tempo atrás, eu já sou professora há mais de 40 anos, né? Por volta de 40 anos. Então, sempre gostei muito da computação. Me formei em engenharia eletrônica, mas sempre desejando entender muito como é que o computador funcionava. Então, começamos a ensinar algoritmo. Primeiro uma linguagem, na Mauá aprendemos o Fortran, depois o Assembly, depois o Basic. E sempre o algoritmo é o mesmo, a linguagem que mudava. Né? Então, hoje já temos a linguagem Python, temos a linguagem C, temos o Java, JavaScript, mas o algoritmo sempre se manteve como ele é. Como é que você acha que é o ensino da computação hoje? Ele é muito mais ligado à linguagem, ao algoritmo. Como é que nós vamos inovar no mundo que inova tanto? Eu acho que, nesse caso, eu fico pensando muito como... A minha filha de 9 anos, ela já teve aula de programação, né? Eu coloquei ela para fazer aula de programação para crianças. E eu vi que... Ali eu vi e falei assim, poxa, interessante, porque o foco tá não em ensinar o comando write, plot, display, qualquer coisa assim. Assim, você vai escrever uma coisa, você vai fazer isso. Isso aqui vai somar com isso, esse faz isso com aquilo. Ele vai entender a lógica. A lógica, eu acho que é a ideia superior, né? Que eu acho que é o que muitas vezes falta, né? Quando a gente vê o pessoal, às vezes, programando, o cara sabe, o comando é esse, só que ele não sabe o que está fazendo. Como encadear os comandos da maneira correta na forma de um algoritmo. Né? Isso. E daí dá problema. Teve vários casos que eu já vi assim. Precisa fazer, essa regra de negócio é assim. Então, aí, mas não está funcionando. Né? Não era uma linguagem que eu não sabia programar direito. Eu falei, corrige aí, vê aí que eu acho que eu errei algum comando. Aí quando fui ver, mas tá... Assim, não tem direitos, né? Mas eu falei pra ele, tá certo aí? Você fez do jeito que eu... Não, eu fiz ao contrário, porque dá a mesma coisa. Não dá a mesma coisa. A ordem importa. Nesse caso, a ordem importa. Então, assim, não adianta eu saber a linguagem, né? Saber como escrever se não souber a lógica. Né? É verdade.
É verdade. Isso acontece bastante. Assim. Acho que a lógica vai ser sempre primordial, né? E é o que está acontecendo com toda essa evolução da inteligência artificial. A gente tem que dar o input, né? Sim, é. Outra coisa que preocupa muito, eu vejo os amigos me perguntando e tal, é a privacidade nessa era cibernética, né? Então, você que mexe com marketing digital, está muito ligado a segmentar o mercado em pessoas que gostam mais de vermelho, outras mais de amarelo, outras mais de azul. Para conseguir chegar a isso, tem que ir rastreando as pessoas, entendendo o comportamento delas, para saber a que grupo elas pertencem, para que geralmente a gente coloque os anúncios mais ligados aos interesses daquela pessoa. E esbarra na privacidade de cada um, isto é, será que eu quero que uma outra pessoa conheça os meus gostos pessoais, as minhas tendências de consumo, do que eu mais gosto ou menos gosto, de com quem que eu me relaciono ou não me relaciono nas redes sociais. Então, aonde que o marketing digital, os algoritmos, a própria cibernética esbarra na confidencialidade e na privacidade pessoal? O que você acha disso? Isso acho que é um campo que evoluiu bastante nos últimos tempos. Assim. Evoluiu ao ponto que é até difícil para a gente fazer as campanhas de marketing. Antigamente a gente tinha uma visão muito melhor. Não chegava assim no indivíduo, né? Saber, essa pessoa aqui, Ângelo Zanini, eu vou mostrar esse anúncio. Mas eu conseguia ter uma definição um pouco melhor, eu conseguia saber segmentações mais específicas, né, e conseguia chegar a uma coisa muito, muito focada. O que eles têm feito ultimamente é assim, olha, você tem que ter um mínimo de impacto de X pessoas, aí depende de plataforma em plataforma. Né? X pessoas, tem que ter um mínimo de... as segmentações ficaram mais amplas, né? Então, de maneira que você consiga ser anônimo dentro daquele grupo. Dentro daquele grupo. Então, assim, a segmentação ela é boa, né? Mas ela não fere a privacidade das pessoas. Querendo ou não, ele sabe que tem alguém vendo aquele assunto, mas aquela pessoa é mais um código do que uma pessoa com CPF, né? Sim, verdade. Isso acho que é um ponto bom. Muito mais difícil fazer campanhas, mas é bom. E tem que confiar muito mais no algoritmo, porque às vezes o algoritmo demora mais para funcionar, né? Um ponto que antigamente, se pegasse 10 anos atrás, fazer a campanha, você colocava ela para configurava, eu quero essa segmentação, esse tipo de coisa e tudo mais. Ele respondia muito rápido, era questão de 1 hora ele já estava performando do jeito que você queria. Hoje em dia, ele estou em aprendizado. Pode demorar 1 semana, 2 semanas, porque tem um volume, Então, antigamente, fazer mudanças muito mais rápidas funcionava melhor. Mas mesmo com esse tempo, é muito difícil você ganhar do algoritmo, tenta fazer manualmente. Né? É verdade. Já passou desse tempo. Eu acho que a minha data desse tempo foi 2018, que a gente fez um algoritmo manual, na época para Black Friday, de um cliente, que era, porque o Google tinha o dele, eles trabalhavam com a plataforma Adobe também, e aí a gente falou assim, não, a gente vai fazer um manual, que a gente vai pegar a informação, processa em 15 minutos, e a gente vai atualizar com coisa de... Nosso vai estar atualizado a cada 15 minutos, o do Google e do Adobe demora, vai demorar entre 2 e 3 horas. O Black Friday é muito tempo. Então eu vou ganhar no tempo, né? Pode até otimizar pior, mas... Né? Entendi. E funcionou na época, né? Mas nos anos seguintes... Já não funcionou mais. Já não tinha como funcionar mais. Tanto é que no ano seguinte a gente nem tentou. Aí a gente buscou outra alternativa. Aí foi assim, é a combinação do homem e máquina, né? Então assim, a gente vai usar o algoritmo do Google, que já tinha melhorado muito, só que a gente vai disponibilizar para ele só um input do que a gente acha que vai vender. Para ele não ficar aprendendo com coisas... o preço já não... Ele demorava para entender o preço. Então, assim, a gente vai pegar e vai só disponibilizar para ele os preços que estão bons, né? Então, a gente vai fazer esse filtro liberal. Então, a gente conseguiu também... Então, vamos ver se você consegue... Essa colaboração acho que funciona bem, né?
Quer dizer, não basta só ter os algoritmos, tem que ser criativo no uso dos algoritmos. Eu acho que é isso. Quem tem uma boa abordagem para isso é o Gary Kasparov, o enxadrista, né? Ele tem um livro só de inteligência artificial super interessante, assim, e ele fala que ele acredita, eu fiquei fã, eu já era fã dele, mas dessa visão dele eu concordo 100%. É uma questão de ser homem, máquina e processo. São as três coisas, né? Ele até conta o caso, né, que pegou os melhores, ele tinha um grupo lá, os melhores enxadristas do mundo com os computadores, supercomputadores. E quem ganhou foram 3 caras que jogavam xadrez há 1 ano, tinham 3 computadores PCs normais, mas eles tinham um processo de como validar e revalidar, e revalidar, e revalidar, e revalidar. Ele ganhou de todo mundo, assim. Isso funciona, isso é isso, né? O processo também é importante nesse... Sim. Então, eu acho que a gente não vai ser totalmente descartado ali, né? O que a gente entrega para a máquina, e tem também o que a gente consegue absorver do que a máquina manda, sim. que a gente consegue enviar para ela. É o que nós estávamos conversando agora há pouco, né? Por exemplo, o ChatGPT, que é uma ferramenta, né? Tem uma discussão nas escolas, como vamos agora corrigir um trabalho com a existência do ChatGPT. Não sabemos se quem escreveu esse texto foi uma máquina ou se foi o aluno, né? Então, acho que vai muito do que você está falando, né? Quer dizer, a máquina sempre vai ajudar, mas o humano sempre vai fazer o toque final, a revisão final, vai usar a máquina como instrumento para ajudá-lo, no caso, numa redação, mas não como sendo um produto final, que a máquina cospe e eu apresento. É isso, né? Isso. Eu acredito muito nisso mesmo. O ChatGPT, eu já testei ele para programar coisas pequenas, assim, e funciona, mas precisa de uma correçãozinha ou outra. Ou então, assim, eu faço o código e mando para ele, corrige aí, porque não está dando certo. Peraí. Dá algumas sugestões. Às vezes a sugestão é meio furada, também não funciona. Mas é uma conversa, né? Sim, uma conversa, é verdade. E eu acho que o ganho está em saber ter boas perguntas, eu acho que é isso. As pessoas não têm, e esse é um problema que acho que, aí pensando para a educação, assim, é um problema que a gente não está acostumado a perguntar bem, né? A gente está acostumado a perguntar o raso ou o óbvio, né? É verdade, sim. É a pergunta que faz a pessoa pensar, né? É isso. É o Voltaire lá valorize mais as pessoas pelas suas perguntas do que pelas suas respostas. Né? Que a pergunta ela é a essência, né? Sim. Você falou agora há pouco que a sua filha de 10 anos faz um curso de algoritmos de programação, né? Você acha que algoritmizar, vamos dizer assim, é algo que vai ser tão essencial quanto hoje a matemática, o português? Você acha que é mais uma disciplina fundamental para o ser humano? Eu acho que sim. Eu posso fazer uma grande furada o que eu falar, mas eu acho que a parte da lógica, o algoritmo, acho que sim. A programação em si, talvez não. Entender a ideia de onde eu quero chegar, esse raciocínio encadeado, acho que é uma questão da evolução do raciocínio humano, né? Se for considerar muitos anos atrás, o pessoal ia para a faculdade para aprender soma e subtração. É verdade. Né? Aquelas faculdades 1600. Né? Tem um caso famoso de uma carta de um mercador lá alemão que ele escreveu gostaria que meu filho fosse para estudar, acho que era em Frankfurt, não lembro qual que era. Ele falou, olha, se o seu filho quiser estudar as disciplinas de soma e subtração, nós podemos atender ele aqui, mas se ele quiser os estudos avançados da multiplicação e da divisão, eu recomendo ele ir para a Itália, que está mais envolvido. É um absurdo, né? Pra gente, mas é isso, a lógica, eu acho que é uma evolução, né, do que a gente tem. E eu acho que precisa, eu acho que é uma das grandes disciplinas do futuro, assim, mais do que só fazer o processo do cálculo. Miel, aqui na Mauá nós somos uma escola, né? E como escola a gente se interessa muito pelo que o mercado entende que seja um bom profissional. Na Mauá nós priorizamos e
valorizamos muito os fundamentos. Nós achamos que o jovem, independente do tipo de desafio que ele vai ter durante a vida dele toda, e esses jovens vão viver mais de 100 anos, então eles vão ter muitos desafios, muitas novas profissões e reaprendizados. Os fundamentos, eles são um esteio que vai possibilitar essas reinvenções dele mesmo durante o processo de vida dele, né? Mas hoje, na área da computação, na área de algoritmos, você que tem uma agência de marketing digital e convive muito com um grupo de pessoas ligadas à área da computação, que tipo de formação que você valoriza lá e que tipo de ensinamento, de conhecimento que você valoriza quando você recebe candidatos lá, por exemplo? Eu acho que o primeiro ponto que eu considero, principalmente nessa área, é a pessoa ter vontade de ir atrás. Tem que ter curiosidade. É uma área que evolui muito rápido. É o que a gente fala, não é só a linguagem da programação, ele tem que entender a lógica, ele tem que... Mas aí se precisar, não, mas isso aqui está em outra linguagem. Ele vai ter que aprender rápido e não sofrer com isso. Tá bom, isso aqui, em vez de escrever isso, vou escrever aquilo. Em vez de ter esse negócio, vou ter que criar umas 5 linhas para resolver, fazer com uma na outra, mas tá bom, resolvi o problema, né? E eu acho que essa curiosidade, eu acho que é o primeiro ponto, né? Tem que estudar, tem que ser alguém que vai atrás. Outro negócio é buscar também ter essa curiosidade para entender o negócio, porque, querendo ou não, a programação é um meio para resolver vários problemas. Assim, se eu vou resolver um problema de um software, sei lá, de saúde, um software para transporte, um software para... Cada um tem uma coisa específica, né? E eu preciso entender bem daquilo, senão vou ser um programador apertador de botão, né? Você mandou eu fazer esse quadradinho, eu fiz esse quadradinho. Mas o quadradinho não funciona. Você não falou que tinha que poder apertar, entendeu? Pô, mas é óbvio que é um botão. Mas não está escrito. Entendi. Então, é isso que é né? Eu tenho que ter essa proatividade, essa vontade. Acho que é um negócio que tem todo programador. E para programador em específico, assim, é muito aproveitar o grande momento que o mercado está, né? O mercado de programação no mundo inteiro, ele é super valorizado, tá? Eu acho que aqueles que têm essa questão de responsabilidade, têm curiosidade, têm essa vontade de fazer, o mercado não tem fim. É verdade. Aqui na Mauá, tocou num ponto importante. Na Mauá nós participamos de uma associação das empresas de tecnologia da informação. Nós entramos como uma escola dentro de uma associação de empresas, até para entender o mercado, o que as empresas estão contratando, estão precisando, né? E no último ano eles declaravam que havia 400 mil vagas em aberto na área de TI. Uma boa notícia. Por outro lado, agora recentemente nós temos visto nos jornais as empresas de tecnologia da informação fazendo várias dispensas, né, de pessoas. A Google, o Twitter, a Meta, o Facebook. Como é que você vê? Você vê isso como um desaquecimento da área ou como um ajuste por conta de um excesso de contratações nos últimos anos? Como é que você analisa isso? Eu vejo mais como um ajuste, né? Porque no começo da pandemia, logo depois do começo da pandemia, teve um aumento muito grande de contratação. E eu acho que é mais um ajuste. Passamos a mão um pouco daqui, outro dali. Muita gente dessas demissões em massas das Big Techs que foram demitidos também não são dessas áreas de programação. Tem alguns que são em algumas áreas que eles não consideraram tão chave assim, mas eu acho que foi mais um ajuste do que uma mudança de rumo. Do que uma mudança de rumo, porque vai ser a base, né, do que a gente tem pela frente, né? Tem muita coisa para acontecer. Também acho. Bem, estamos encerrando aqui uma conversa muito gostosa com o Douglas Hertz, engenheiro de controle e automação, que além da engenharia também atua na área de marketing, né? Uma agência de marketing digital, a Apps3. E muita satisfação de recebemos aqui, Douglas, um papo muito agradável. E se você quiser fazer as suas considerações finais aí no nosso papo, fique à vontade. Eu só tenho a agradecer o convite. Eu acho que as bases, né, igual o professor falou, as bases
de programação, de algoritmo, acho que isso nunca vai sair de moda, né? Desde lá do Platão, lá atrás, falava da questão da lógica, até hoje em dia. Então, acho que é algo que é necessário. Então, é algo que tem que ser valorizado, tem que aproveitar que a Mauá tem esse foco, né, de trazer esses conceitos todos para botar em prática mesmo e colocar para ter um bom sucesso pela frente. Muito obrigado mais uma vez, Douglas. Satisfação ter recebido você aqui. Muito obrigado. Obrigado. E aí, gostou desse MauáCast? O próximo também será bem bacana. E você pode mandar suas sugestões de temas, viu? Até o próximo!